Boa tarde, minha gente, boa tarde. Esta é uma live da Livraria Paulos de Fortaleza. Estamos hoje com um convidado super especial, Padre Eugênio Pacelli. Sejam muitos bem-vindos. A oração do coração é a nossa temática hoje. A gente vai convidar o nosso amigo, parceiro, Padre Eugênio. E hoje, a oração do coração, com o nosso convidado super especial, Padre Eugênio Pacelli, tendo como fundo o nosso livro Relatos de um Peregrino Russo, tá? Esse é o livro, a gente vai conversar sobre esse livro hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai estar salva aqui neste IGTV e após a nossa live vai estar disponível também no canal da Paulus no YouTube, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Padre Eugênio já está chegando e vai ser um papo muito profundo. Alguém que vai se interessar por esse assunto, convida que a gente vai ter o maior prazer de ter esse momento. Olá, Padre Eugênio, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos aqueles que estão nos... Alô? Estão escutando? Aqui, que eu acho que tá. Todo mundo está escutando a gente direitinho? Tá me escutando, padre? Estou. Perfeito. Se vocês Boa puderem tarde. dar um feedback para a gente, boa tarde. Boa tarde, Então, Carol. Obrigado pelo boa convite de estar aqui com você e com todos esses que estão nos acompanhando agora por essa live. Agradeço também a Paulo, viu? Muito obrigado. A gente fica muito feliz com a sua participação, né, com esse convite, de ter aceito o nosso convite. Vai ser uma tarde de muito conteúdo e ao mesmo tempo leve, que a gente possa conectar o nosso coração, não é, Padre Eugênio? Isso mesmo. É isso aí. Então, se vocês conhecem pessoas que vão se interessar por esse assunto, manda esse aviãozinho, que vão ser todos muito bem-vindos. É uma live que está sendo feita aqui pela Livraria Paulo de Fortaleza, a realização, a parceria com o Padre Eugênio, e Corações, que o Instagram entende que é uma live de relevância e informa, convida outras pessoas a participar também, tá certo? Eu vou fazer a sua apresentação, Padre Eugênio, e aí a gente entra efetivamente no assunto, tá certo? Ok. Sejam todos muito bem-vindos. E só lembrando que essa live vai estar salva aqui no IGTV e quando terminar, após o término, ela vai estar disponível no canal do YouTube da Paulus também. Então é isso. Padre Eugênio Pacelli, tá todo mundo escutando a gente direitinho? Vocês podem nos dar esse feedback, que aí fica mais fluido o assunto também. Se vocês puderem dar esse feedback, se está me escutando o Padre Eugênio certinho, a gente fica muito feliz. Vocês podem nos dar esse feedback? Tem uma galera boa entrando, todo mundo escutando, ok. Muito obrigada, gente. Romildo, uma galera muito boa entrando. Então vamos lá. Padre Eugênio Pacelli é sacerdote jesuíta, diretor pastoral do Colégio Santo Inácio, mestre em teologia, diretor do Polo Universitário Santo Inácio e fundador do Grupo Amare. Seja muito bem-vindo, Padre Eugênio. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a Paulo também. E obrigado a todos esses que estão entrando agora e nos acompanhando nessa live. Sim, é verdade. Então, gente, a nossa fala hoje, ela está muito baseada num livro, uma sugestão de leitura, que é Relatos do Peregrino Russo. É este livrinho aqui. E a gente vai ter uma conversa, a gente tem um norte do que a gente vai conversar. E, ao mesmo tempo, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem colocar intervenções, a gente vai agregando, associando a nossa fala, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Padre Eugênio, Relatos de um Peregrino Russo, ele relata a busca de um jovem. O senhor pode nos sinalizar qual seria essa busca e quem seria esse jovem? Veja só, eu li esse livro a primeira vez quando eu estava no noviciado, há uns 22 anos atrás. E esse livro foi de uma riqueza profunda para mim, porque
me sinalizou alguns elementos importantes da espiritualidade cristã. A simplicidade da oração. Isso está de acordo com o coração de Jesus, que quando Jesus critica os fariseus, ele critica os fariseus pelo palavreado, né? Acho que vão ser ouvidos Deus pelas palavras. Não. Deus escuta a sinceridade do nosso coração. E esse livro, Relatos de um Peregrino Russo, retrata justamente o coração de um peregrino camponês de 33 anos, que sente um desejo de se familiarizar com a oração dos simples. Ele um dia escuta, lê um texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que diz: rezai sem cessar. Então esse homem vai procurar formas de como rezar sem cessar, sem ser uma coisa enfadonha. E ele descobre, através da intuição também, da orientação de um monge, né? A oração de Jesus. Então, esse livro ele retrata o mistério e a riqueza do coração do povo russo, que são suas crenças e também a sua fé. E é uma metáfora para representar todos os corações cristãos. Todo coração cristão é um coração peregrino, um coração desejoso de encontro, de busca, de intimidade com Deus. Eu gosto de uma frase de Santo Inácio que ele diz assim: Deus não é complicado, não. Somos nós que complicamos o nosso relacionamento com Deus. Nossa oração, quanto mais simples, mais sincera e mais se chega ao coração de Deus. É isso que esse peregrino russo nos ensina, através de uma oração simples como essa: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Então é uma frase de alguém que acredita na misericórdia de Deus, na proximidade de Deus, nesse Deus que não é complicado nas suas manifestações, mas se mostra tão presente, tão visível, que chega a nos surpreender a cada minuto, a cada instante da nossa vida. Então se conta essa história desse homem que quer aprender a rezar. E esse homem descobre a beleza da oração de Jesus. Uma oração simples e profunda, só na repetição do nome de Jesus. Esse nome que tem poder, esse nome que nos pacifica, esse nome que nos faz encontrar o mistério da gente mesmo e encontrarmos Deus também no mundo. Muito verdade. A Inês colocou aqui que o coração do cristão ele é peregrino, não é? Acaba que se relaciona com o que o senhor falou também, não é? É um coração, todos nós somos peregrinos nesta terra. Nós não podemos armar tendas aqui. A nossa pátria definitiva é o coração de Deus. Por isso que cada dia nós deveríamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá para a gente conviver aqui. Porque há um livro também muito bonito que diz que o meu céu não começa aqui, né? Aliás, o meu céu não começa quando termina a vida. Meu céu já começa aqui. Então, meu céu começa quando eu venho a esse mundo. Porque lá vai ser a soma de tantos momentos bonitos que eu vivi aqui, Carol. Então, a gente não pode deixar para viver o céu quando partir. A gente já deve viver aqui o céu e possibilitar com que outras pessoas também vivam o céu. Nós devemos possibilitar na nossa convivência com os outros a alegria deles viverem conosco o céu aqui na terra. Que depois lá vai ser a soma de tudo isso. Como o grande Santo Agostinho nos fala: você quer saber como vai ser teu céu? Soma teus momentos mais intensos onde você amou e foi amada. Isso será teu céu. Então esse peregrino, como diz que todos nós somos peregrinos. Peregrinos, mas não para armarmos a nossa tenda e não nos acostumarmos com a inércia. Porque esse Deus, a gente, nesse caminho da peregrinação, a gente só encontra Deus à medida que a gente se põe a caminho. Os acomodados, os parados, nunca vão encontrar Deus, porque esperam que Deus venha ao encontro deles. Mas Deus a gente encontra no peregrinar. Deus a gente encontra no caminhar. Porque só um coração que peregrina e um coração que busca é capaz de encontrar Deus. Então esse peregrino aqui, ele expressa muito
a essência do coração de todo cristão, na busca. E a busca sincera de Deus se dá através da oração. Quem não reza não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Vive da ideia de Deus, Carol. Quantas pessoas vivem da ideia de Deus? Mas Deus não é uma ideia, Deus é um sabor. Deus não é um conceito, Deus é uma experiência que a gente faz aqui. Ama verdadeiramente e experimentarás Deus. Muito profundo, Padre Eugênio, muito no nosso dia a dia mesmo, não é? Quando o Senhor fala da convivência, de ser Deus na vida do outro e de fazer o céu na vida do outro, é algo que quando você emite, você recebe de volta também, não é? É isso mesmo. Você vai colher o que você está semeando. Se você semeia hoje amor, compreensão, carinho, cumplicidade, serviço, é isso. A nossa vida só vale a pena se a gente semeia o bem. Porque todo o dom que Deus nos concedeu é para ser colocado a serviço. Todo o dom que a gente guarda para a gente mesmo empobrece, né? Mas todo dom que a gente partilha, a gente multiplica, a gente se enriquece. Que pena passar por uma vida sem semear tantos dons que Deus nos colocou no coração. Essa é a frustração total, de não se sentir útil. E eu sempre gosto de dizer, Carol, quando nós saímos do coração de Deus, nós saímos 100% potencializados pela graça. Os defeitos vão acontecer quando a gente vai caminhando e vai se deixando pesar por tantos preconceitos, por tantas experiências que não fazem a gente crescer. O Espírito Santo é a leveza de Deus. Quanto mais leve a gente se sentir, mais a gente experimenta Deus. O egoísmo nos pesa. O egoísmo nos paralisa. A vida doada e a vida servida nos faz experimentar o verdadeiro sentido da existência, que é se colocar a serviço para amar, para servir. Muito profundo. Colocou agora há pouco, o Senhor tem o dom de nos colocar mais perto de Deus com simplicidade, a Fran, e mais perto do coração de Deus, né? E fala muito sobre o que a gente está falando, realmente, da simplicidade que chega com mais profundidade também, não é? Uma crítica que eu faço é que, muitas vezes, nas nossas orações, a gente complica muito o nosso diálogo com Deus. Uma grande mestra da oração chamada Teresa de Lisieux, ela diz que Deus escuta muito mais os nossos desejos do que as nossas palavras. Há momentos que um coração sincero, aberto diante de Deus, vale mais do que mil palavras. A gente não vai convencer Deus pelos nossos palavreados. Não. Deus quer, quando Deus nos olha, Carol, Ele vai direto ao nosso coração. Por isso que a gente tem que ter cuidado para a gente não acolher aquela crítica de Jesus que às vezes é para nós. Esse povo me fala com os lábios, mas o seu coração está distante. Eu não quero palavreados, eu quero coração. Então, o coração é esse desejo, porque abrir o coração supõe exercer a sua liberdade. O Deus cristão, ele nunca se impõe, ele se propõe. Se há uma coisa que Deus respeita, é a nossa liberdade. Se Deus não respeitasse a nossa liberdade, não existiria ateus, não existiriam pessoas que negam. Porque Deus nos dá até a liberdade de negá-lo. Olha que coisa bonita. Até a liberdade de negá-lo. É um pai. É um pai que nos dá esse dom, mas pede que a gente tenha responsabilidade em assumi-lo. Né? Então, às vezes, a gente acha que é um Deus da imposição. Eu sempre gosto de dizer aqui, para as pessoas que eu acompanho, o que mais me prejudicou na minha vida espiritual foi as imagens negativas que me passaram de Deus. Enquanto a gente não se desfizer dessas imagens negativas, que às vezes uma catequese mal feita, às vezes uma formação cristã mal feita, nos inculcou esse Deus do Antigo Testamento, né, que Jesus critica, punição, distante, cruel, que está sempre te exigindo, te cobrando. Um Deus que faz discriminação, que põe cargas e mais cargas em cima de você. Não é isso.
Foi para a liberdade que Cristo te libertou. É um Deus que respeita a nossa liberdade porque nos reconhece como filho. Um pai chega um momento que não pode decidir pelo filho e nunca vai decidir. Quem decide é um filho na sua potencialidade, no uso concreto da sua liberdade. Você quer educar bem seu filho? Eduque seu filho a discernir entre o bem e o mal. Porque quando você não estiver, ele terá essa maturidade de escolher sempre o bem, assim como você o ajudou ao longo da sua existência. Então é isso que Deus faz. Deus ajuda a gente a potencializar a nossa liberdade para a gente escolher bem, para viver bem. Quem escolhe bem, vive bem. Quem escolhe mal, vive mal. Então, a maior parte dos nossos sofrimentos, eu não gosto de dizer e nem concordo dizer que esse sofrimento vem de Deus. Eu não acredito no Deus que manda sofrimento para ninguém. Agora, eu acredito que Deus tira de uma realidade de sofrimento, que não é Ele que causou e nem mandou, sempre crescimento. Deus sempre tira de um menos um mais para nós. Um mais. Esse é o Deus. E o amadurecimento espiritual, não é? O amadurecimento espiritual. E só é capaz de olhar e perceber isso quem não fica murmurando. Quem fica murmurando pelo seu sofrimento não descobre o positivo que às vezes essa realidade te faz aproveitar e amadurecer, né? Isso é muito concreto na vida de Santo Inácio, que com certeza daqui a pouco você vai perguntar. Pois é. Da Companhia de Jesus. Então, assim, a gente está muito feliz de ter dado certo também essa live neste dia tão especial e festivo, não é, para vocês? É verdade. Hoje nós celebramos o dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, esse homem, esse peregrino, ele gostava de se denominar, Carol, peregrino. Olha que coisa bonita. Uau, peregrino. Ele gostava de se denominar um peregrino. Então, esse homem, ele vai marcar profundamente a vida espiritual da igreja e do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas quem mandou os primeiros jesuítas para cá, para o Brasil, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, foi Santo Inácio de Loyola, que era o geral da recente congregação que ele tinha fundado, ele morava em Roma. Então ele mandava, olha, o olhar universal de Inácio. Inácio dizia que o mundo é a nossa casa. É um homem de um olhar pleno. Hoje, quando a gente diz que a natureza é a nossa casa, né, o mundo é... Santo Inácio, naquele tempo, já tinha esse olhar globalizado. De aquilo que Jesus... Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Nada nos detém e nem nos retém na divulgação do evangelho. Eu gosto de dizer que Santo Inácio é o homem sonhador. Eu gosto de dizer que Santo Inácio é um homem da busca. Eu gosto de dizer que Santo Inácio é o homem do discernimento. É um homem transformado e um homem atormentado também. É nossa humanidade. Nossa humanidade. Humano demais só pode ser divino demais, né? É tão humano, Fernando Pessoa, é tão humano que só pode ser Deus. Porque Deus não nega a nossa humanidade. Pelo contrário, quanto mais humano nós formos, mais a gente resplandece a divindade do Senhor. Porque a partir do momento da encarnação, em que esse Deus assumiu a nossa humanidade, nós podemos alcançar alto também a sua divindade. Ele veio até nós para que a gente possa ir até ele. Então, essa comunhão íntima. Então, veja só, Carol. Eu gosto de um pensamento do Mário Quintana que diz que sonhar é acordar para dentro. Então, Inácio, olha que coisa interessante. Inácio, ele participa era um homem vaidoso. Tinha uma paixão obscura por uma rainha que ninguém sabia quem era. Ele adorava a cavalaria, era um grande cavalheiro. Então ele, com a finalidade de conquistar o coração dessa rainha, ele participa de uma guerra entre a Espanha e a França, na cidade de Pamplona. Ele vai defender esse castelo.
Naquela época, se você vencesse o seu inimigo, você tomaria posse de todos os seus bens. E Inácio, ele vai com essa finalidade. Ser vitorioso para ter recursos para conquistar o coração daquela donzela. Só que naquela guerra, uma bala de canhão atinge a perna dele. Estraçalha a perna esquerda e atinge a perna direita. Inácio cai do cavalo. Assim como caiu São Paulo. Assim como situações nos fazem cair de realidades que a gente menos espera. Aí é que Deus chega. Deus sempre se aproxima dessas realidades, porque a entrada de Deus na nossa vida é pela porta das nossas fragilidades. Jesus nos diz: venham vocês que estão saudáveis, venham vocês que estão felizes e plenos, e eu vos aliviarei. Quem são os convidados para estarem perto de Jesus? Vinde vocês que estão sofridos, desanimados, sim, e eu vos darei descanso. Então Deus sempre vem ao nosso encontro e se manifesta na sua totalidade nas nossas quedas. Quando a gente está no chão da existência, no chão da inquietação, do medo, e Deus chega justamente aí. Ele aproveita aquela queda de Inácio, e ali Inácio deixa todo o seu sonho mundano e começa um novo sonho. Aquela queda, depois daquela queda, Inácio não foi mais o mesmo. Não foi mais o mesmo. Com certeza não. Aí o que foi que aconteceu? Aí por isso que a gente pode até dizer, mais do que a gente ficar murmurando diante de realidades de queda, a gente deveria descobrir o novo que essa realidade pode nos oferecer. Olhar longe. Porque quem não tem fé para na queda. Quem tem fé tem essa ousadia de olhar para além dela. Então Inácio, ele vai, depois perdeu a guerra, e ele vai para a casa dos familiares dele se recuperar. Passa nesse castelo 2 anos. Isolamento social de Inácio. 2 anos. Assim como nós estamos em tempo de isolamento. Sim, e naquele isolamento, há uma peregrinação para dentro. Quantos de nós, nesse tempo de pandemia, fomos tirados de dentro, do meio da rua, fomos levados para o lugar mais sagrado, mais divino, que é a nossa casa. Estarmos com as pessoas muito queridas, Mas nós não fomos só para dentro de nossas casas. Nós fomos também para dentro da gente. E quando a gente se encontra dentro de nossas casas, com os nossos, o bom profeta não é a pátria, é o evangelho de hoje. De hoje, no contato das pessoas que a gente ama. Sim. No contato muitas das vezes pessoas a gente não é que bem entendido, não é? Não é entendido porque elas conhecem as nossas vulnerabilidades. Jesus não foi compreendido porque na cidade dele, isso não é o filho de Maria? Não é de José? Como é que ele pode ter esse poder todo? As pessoas não põem crédito. E o pior lugar missionário é dentro de sua casa, porque mais cheio de desafios, não é? As pessoas não põem fé naquilo que você está falando, Então, Inácio, naquele momento de isolamento, ele começou a se perguntar pelo sentido da vida. E quando a gente se pergunta pelo sentido da vida, a gente esbarra em Deus. Ele pede livros para ler de cavalaria, mas não tem. Diz assim, olha, aqui nós temos um livro da vida de Cristo e dos santos. Naquela época não tinha internet, WhatsApp, nem Netflix para assistir. Então o que acontece? Ele diz, sim, traga esses livros. Ele vai começar a ler. E aquela leitura vai mudando. A gente lê livro bom, né, Carol? Como é bom a gente ter uma biblioteca, padre, de autores, de livros que nos ajudem. Porque quando a gente abre um livro, a gente viaja, a gente cresce, a gente amadurece. É o melhor diálogo. O horizonte. É o diálogo entre você e os personagens, a história, você viaja. Inácio viajou e se encontrou ali na vida de Cristo e na vida dos santos. E ele já começa a fazer uma pergunta. Se eles foram capazes de fazer isso, por que eu não posso fazer? Por isso que eu dizia para você que Inácio,
É um homem que sonha, é um homem Sim. que busca, é um homem que discerne a vontade de Deus para a vida dele. Ele quer exercer bem a sua liberdade. Quer ter essa oportunidade de escolher entre tantas coisas aquela que é melhor, que traga a felicidade para ele, para as pessoas que estão ao seu redor e, de modo especial, para o mundo. Então eu digo que esse homem, Excelente. né? Então ele viveu essa parecido com a nossa realidade, trazendo um pouquinho. Mas na vida dos Sim, santos tem sempre uma noite escura, assim como na minha e na sua vida. Duvidem daquela vida com Deus é 100%. Não tem nada de dificuldade. Tem. Uma fé que não é provada não cresce, não amadurece. Não amadurece. Eu sempre peço a Deus que me prove na fé. Porque quando eu sou provado, eu tenho que dar razão à minha fé. Eu tenho que renovar a minha confiança. Nós não podemos ficar com aquela fé de primeira Eucaristia lá atrás. A gente tem que se renovar na fé, a gente tem que aprofundar a fé. Por isso que é importante você ler livros que te ajudem a refletir sobre a sua fé. Eu gosto do 16, tem uma frase que ele diz assim: dentro de todo cristão tem um crente e um ateu adormecido. Olha que coisa bonita. E é verdade. Há muito momentos que a profundo. gente é profissão de Sim, fé, né? Agradece a Deus, mas tem hora que a gente duvida da presença de é. Deus. E Inácio passou por essa experiência. Quando ele se recuperou da perna, do ferimento, e foi para uma cidadezinha chamada Manresa, ele passou quase Sim. um ano nessa cidade. E ele disse: eu quero viver como um peregrino. Aí se desfez das suas roupas de nobre, da sua espada, deixou no santuário aos pés de uma imagem de Nossa Senhora e foi para essa cidade. Ali ele passou, talvez, o período mais escuro da existência dele. Se na batalha ele tinha que vencer os franceses, em Manresa ele tinha que vencer a ele mesmo. E ele diz uma frase, Carol, que para mim é uma das frases mais bonitas que ele fala. Ele diz assim: que a vitória mais bela que se pode alcançar na vida é vencer Sim. a si mesmo. Olha, a maior Forte batalha que a demais. gente tem na vida é a batalha com a gente mesmo. Controlar seus impulsos, né? Se conhecer, se pacificar, sabe? Tirar todo o complexo de inferioridade, olhar sempre para frente, descobrir as digitais de Deus em você. Quem não é capaz de vencer essa batalha não vai vencer batalha nenhuma. E o grande problema de hoje é que a gente tenta se relacionar com os outros sem primeiro se relacionar com a gente. A gente sempre vai olhar no outro aquilo que a gente não está olhando na gente. Entra a questão Sim, da inveja, do ciúme, dos preconceitos e aí por diante. Então é verdade. muito interessante essa pedagogia inaciana. Essa luta com a gente Sim, mesmo tem que ser todos os dias. Aquilo que Jesus fala: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Então a gente tem que constantemente renunciar a esse egoísmo. Tudo aquilo que nos fecha, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos impede da gente abraçar mais o outro, de ser feliz mais com os outros, de ser instrumento de Deus para os outros, de ajudar a humanidade a ser mais humana, a ser mais fraterna. Esse é o renunciar-se a si mesmo. Porque enquanto o egoísmo nos fecha na gente, a proposta do Evangelho nos coloca para fora, para amar e nos servir, abrir. nos abrir ao outro. Né? Então é isso. Muito verdade. É muito profundo, Padre Eugênio. E assim, a gente traz uma reflexão dentro da nossa sugestão de leitura, que é o relato de um peregrino russo, e se assemelha muito à história de Santo Inácio também, assim, com a sua fala.
E aí, assim, aborda uma espiritualidade mais genuína, né? Mais próxima do eu, realmente. E, ao mesmo tempo, dentro dos estudos que ele fez, não, também a Bíblia, a própria Filocalia, no caso o Peregrino Russo, o que o senhor destaca como relevante nesse estudo? Eu acho interessante que não existe conhecimento profundo da pessoa de Jesus sem um contato com sua palavra. Se você não vai ao conhecimento da palavra de Deus, você não tem um conhecimento de Jesus. É palavra de Deus. Sim, Palavra de Deus. É experiência de comunidades que vivenciaram a fé. E a fé, quando ela é partilhada na comunidade, à luz da palavra de Deus, é crescimento. É luz que ninguém tira do nosso coração. E esse peregrino, o primeiro contato que ele tem é com a palavra de Deus. Rezar sem cessar. Ele descobre nessa palavra algo profundo, né? Algo profundo que vai iluminar a vida dele. Então ele se pergunta, orai sem cessar, como é que eu posso orar sem cessar? Se minha oração é distração, se minha oração às vezes me dá fastio, se eu não consigo, se as pregações ou as celebrações que eu vou não me falam nada, às vezes não animam meu coração. Isso é que ele se pergunta. Então, o sim. peregrinar dele vai ser justamente para descobrir, através da sinceridade do seu coração, a necessidade sempre na presença de Deus. Tanto é, Carol, que ele vai começar a Sim. sentir a eficácia da oração de Jesus na vida dele quando ele é capaz de se pacificar, quando ele é capaz de se encontrar com ele mesmo e descobrir aquilo que Santo Agostinho nos fala. Por que que tu procuras tão distante aquele que está tão íntimo a ti mesmo? Tem gente que quer procurar Deus Uau! muito distante, mas não é capaz de se pacificar, não é capaz de fazer essa peregrinação interior. Isso é muito Sim, sintomático. Jesus já fala no Evangelho. Vai rezar? Entra no teu quarto. Fecha a porta. Isso é uma metáfora para dizer assim: entra no mais íntimo de ti. Fecha tudo aquilo que te impede de te encontrar contigo mesmo. Porque quanto mais encontro a gente tem com a gente mesmo na oração, mais a gente encontra Deus. E quanto mais a gente se encontra na oração, mais a gente vai se colocar a serviço dos outros. Oração nunca é um individualismo só para mim. Não. Porque quanto mais eu me encontro em Deus, mais eu vou ser Deus para os outros no mundo. E vou encontrar sim. Deus também no rosto dos outros. Que grande Entendeu? presente, Padre Eugênio. A sua fala é refrigério tanto para o nosso coração, para a nossa alma. Muita gente elogiando, que passaria a tarde inteira escutando o Senhor. E a gente está realmente muito feliz com esse momento. Se você conhece alguém que vai se interessar também por essa live, manda esse aviãozinho, marca coração, que o Instagram avisa outras pessoas a estar com a gente também. E são todos muito bem-vindos. Falando no peregrino, né, nessa busca dele, a gente vê no livro Relatos do Peregrino Russo que ele tem uns trabalhos espirituais, né? E aí, nessa questão de se relacionar com o desapego, o encontro, o desapego a essas preocupações vãs do dia a dia, digamos assim. E aí, de trazer o Deus mais próximo. Esses trabalhos espirituais, eles se relacionam com os exercícios espirituais inacianos, Padre Eugênio? Há um místico jesuíta que, perito nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que ele tem uma frase que eu nunca esqueci. A oração dele Sim, era essa: Senhor, esvazia-me de mim mesmo e me preenche só de ti. Às vezes a gente está tão preenchido da gente mesmo que a gente se afoga no nosso egoísmo. Então a gente não enxerga nada de Deus em nós. E esse peregrino, ele faz justamente essa experiência. Ele começa a se desapegando, mas desapegar-se não só de coisa. O maior apego não são as coisas. O maior apego é a você mesmo. Porque quando a gente se apega a gente mesmo, a gente fecha a abertura à comunicação, à verdade e ao acolhimento ao outro. Então, quando a gente se esvazia da gente, a gente não perde. É a lógica do evangelho.
Quem quer preservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Então, quando eu me esvazio para me preencher de Deus, eu só saio ganhando. Agora, quando eu me preencho de mim mesmo, eu só saio perdendo. Porque eu estou tão empanzinado pelo meu eu, pelas minhas preferências, pelo meu gosto, porque isso tudo me paralisa em mim mesmo. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro peregrino, e o que Inácio nos ensina, é que quanto mais você se esvaziar de você, mais você se preenche de Deus e de amor aos irmãos. Né? É o famoso egoísmo. O senhor fala relacionando ao desapego, é isso, padre? Desapego, complexo, sabe? Tudo aquilo que nos paralisa. Pensamentos Excelente. negativos. Carolzinha, olha, uma coisa que eu fico impressionado. Eu acompanho um grupo de casais, né? Jovens amarianos. E eu tenho percebido uma coisa. Nesse tempo de pandemia, todos nós nos colocamos diante das nossas vulnerabilidades. Fomos provados, de certa forma. Fomos provados na saúde, fomos provados na fé, fomos provados na convivência, fomos provados também, sabe, até nas nossas tarefas, tudo. Tivemos que ressignificar tudo. Sim. E eu fico assim, eu percebo que um dos momentos mais frágeis do casal é quando eles começam a se separarem, não ter mais espaço de diálogo. Porque quando a gente não dialoga, a gente abre espaço para a nossa imaginação negativa. Quantas pessoas vivem imaginando coisas negativas que não correspondem à realidade? Lacan dizia que toda dor guardada ela se transforma em doença. Hoje nós adoecemos porque nós não somos capazes de verbalizar. Jesus tem uma proposta terapêutica incrível. Quando ele chegava perto dos enfermos, ele dizia: "Que queres que eu te faça?" Olha que coisa bonita. Uau, Jesus lindo. jogava, porque quando a pessoa eu quero que você me cure disso, você já está se libertando. Você já está confiando. Você já está botando para fora e nomeando a tua dor. Quando a gente não nomeia as nossas dores, nós somos refém dela. Quando a gente dá nome às nossas dores, nós somos senhores dela. Então, o que a psicologia é? É justamente você nomear tuas inquietações, teus medos, tuas dificuldades, tudo que está no teu inconsciente. Porque quando você nomeia, você não é mais refém delas. Aí eu fico prestando atenção. Os casais começam a se separar, não existe mais diálogo, ficam distantes e começam a dar vazão às imaginações. Aí começa a criar mil e coisas que não estão acontecendo. Você quer resolver a tua imaginação negativa? Verbaliza, conversa. Não joga para debaixo do tapete, nem para dentro de ti, medos, inquietações, porque isso só vai prejudicar a tua vida, a tua saúde, a tua convivência e o teu relacionamento com Deus. Excelente. É muito profundo, porque assim, há uma dificuldade, acho que do ser humano, de um modo geral, de colocar os sentimentos para fora, não é? Nós somos seres de linguagem. Nós somos seres simbólicos. E quem não conversa se trumbica, adoece. Né? Hoje, o grande problema, nós estamos no mundo da era da comunicação. Mas nunca encontramos tanta gente sozinha, tanta gente deprimida, tanta gente doente como agora. Né? O que adianta ter tanta comunicação se a gente não se comunica com as pessoas que estão, como diz uma mensagem do celular, né? Que diz assim: a internet ela une os que estão distantes e separa os que estão próximos. Muito então real. É isso. Muito então, atual também. Agora a gente não pode se desfazer desse progresso tão bom. E Inácio, Carol, aqui nos dá uma dica maravilhosa. É a dica do tanto quanto. Tanto quanto. Santo Inácio era um homem ousado. Ele diz assim: nós devemos usar as coisas tanto quanto nos ajudam a nossa felicidade e o nosso relacionamento com os outros. Quando eu percebo que algo
que está aí no mundo me ajuda a ser mais eu, a ser mais dos Sim, outros e a ser mais de Deus, use. sim, Agora, quando eu percebo que é uma coisa que vai me afastar de mim, me afastar dos outros e me afastar de Deus, não use. Tenha essa liberdade interior. Então, o cristão maduro é o cristão que tem esse discernimento. Porque tem gente sim, que vê diabo por todo canto. Tem gente que demoniza tudo, tudo. Eu digo assim, gente, não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha a sim, liberdade interior de dizer, isso daqui me ajuda. Porque eu não acredito que a ciência, a medicina, o progresso não venha por uma iluminação de Deus. Deus quer. Ilumina o homem para que o homem descubra meio que favoreça. Agora, quando o homem usa essa inteligência para construir uma bomba que destrói, mata, quando o homem constrói algo que, em vez de dignificar a humanidade, é um sinal de morte, de destruição, isso não vem de Deus. Se essa pessoa tivesse sim. discernimento, dissesse assim, eu não vou fazer isso, porque isso não vai ser causa de felicidade para eles e nem para mim. Isso é uma liberdade interior. Isso que Santo Inácio fala. Use as coisas tanto quanto. Se você faz isso, você é um cristão maduro. Porque tem gente que olha para a coisa, ai, a bebida beber é pecado, não sei o que é pecado. Assim, pecado, reflita. Tem esse discernimento, essa maturidade cristã. De ser um cristão, Sim. não um cristão infantil, mas um cristão maduro, iluminado pelo Espírito Santo, que discerne bem, né? Que não a gente nega o que Deus nos deu a maior capacidade, esse livre-arbítrio, esse dom de discernir bem para viver bem. Existe uma frase, eu realmente não me recordo de quem é, que é muito próxima do que o senhor está falando, que tudo posso, mas nem tudo me convém. É isso, E é São traz esse Paulo. amadurecimento, Tudo São me é Paulo, não é? permitido, mas nem Então, tudo me convém. Tá aí o tanto quanto. Eu vivo no mundo muito que tá próximo. aí, mas eu não, nem tudo que tá aí no mundo me convém, né? Sim, sim. E Sim, ele tem uma frase também que ele diz assim, Carol, ninguém sim, sabe o que Deus faria de nós se nós não colocássemos obstáculos à sua graça, né? Como nós temos medo e colocamos obstáculo à vontade de Deus, à nossa vida. verdade. Eu não acredito um Deus que nos ama, que é proximidade. Tudo que Ele quer para nós é para a nossa felicidade. Tudo. Sim, Mesmo que em momento a gente não compreenda. Aquilo que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo em situações tortas, Deus sempre tira algo de bom para nós, porque é Pai. Só que a gente não entende. Isso que Jesus também critica. Vocês, às vezes, nas orações de vocês, em vez de vocês pedirem peixe, vocês pedem escorpião. Vocês acham que o Pai vai dar escorpião para vocês? E às vezes a gente se revolta. Quanta gente se revolta por quê? Porque Deus não concedeu aquilo que pediu. Nem tudo que nós pedimos em oração nos convém. É para a nossa felicidade. Durante muito tempo eu pedia querendo que Deus fizesse a minha vontade na minha hora. Hoje eu já amadureci. Quando eu peço alguma coisa a Deus, eu digo, Senhor, se for para a minha felicidade e no teu tempo, me concede isso. Confio. Se uau, não receber, não foi para a minha felicidade. Se não recebi, porque não é o tempo de Deus. Mas eu sim tenho certeza que esse Deus não vai me dar um caranguejo ou um escorpião quando eu peço peixe. Deixa Deus, pede com confiança, espera com confiança e confia com confiança no tempo de Deus, na hora de Deus. divino. Padre Eugênio, a sua fala é muito profunda e emocionante. Muita gente fazendo assim comentários de elogio e a gente realmente concorda, né? É um momento de muita profundidade. A gente está usando, a nossa fala está sendo baseada num livro que é editado pela Paulus, que é Relatos de Peregrino Russo.
Vocês que são de Fortaleza podem adquirir com desconto na livraria, tá certo? Essa live vai estar gravada neste Instagram, carolgebos.paulos, e também finalizando vai estar salva no YouTube da editora Paulos, tá? Se vocês quiserem compartilhar, alguém perguntou outro momento, então para ficar todo mundo ciente que vai ficar gravado, tá certo? E, Padre Eugênio, assim, o peregrino russo, ele descobre a capacidade de ir dentro, de ir fundo, né, na sua interioridade espiritual e percebe essa luz interior através da misericórdia de Deus. E aí a gente faz uma relação da Noite da Misericórdia, que é tão propagada pelo Senhor aqui em Fortaleza, que movimenta multidões aqui, né? E acaba que atinge outras pessoas até de outros estados também. E aí eu lhe pergunto, assim, a proposta de mergulhar nessa misericórdia silenciosamente no fundo do nosso coração, nesse momento da misericórdia, digamos assim? Eu sempre gosto de dizer que eu falo da misericórdia porque eu sou o primeiro necessitado dela. Na minha vida religiosa, eu não viveria sem a misericórdia de Deus. E Deus tem sido tão misericordioso durante esse tempo todo que nos faz não só experimentar, mas também anunciar. E quando a gente contempla as atitudes, os gestos de Jesus, o que mais sobressai é o amor misericordioso. Porque Jesus é a misericórdia de Deus feito carne no meio de nós. Você quer saber como se concretiza a misericórdia de Deus? Olha para o agir de Jesus. Olha para o atuar de Jesus. Engraçado, Carol, se você prestar atenção, Jesus nunca foi agressivo. Jesus nunca foi duro com os pecadores, com aqueles que os fariseus criticavam como os pervertidos, como aqueles que estavam distante de Deus. Mas Jesus sempre foi duro com aqueles que se achavam no direito de apontar o dedo para as fragilidades dos outros. Então, o que significa essa misericórdia? Marília Fiuza, ela deu uma definição muito bonita. Misericórdia, ela é a junção de duas palavras, miséria e córdia. Quando a gente diz que Deus é misericordioso, nós estamos dizendo que Deus sempre coloca seu coração perto das nossas misérias. Olha que coisa bonita. Uau, Esse é o muito agir lindo. de Jesus. Onde estiver um coração miserável, aí estará a proximidade de Deus. Quando você observa essa palavra misericórdia e toma consciência dela, você desfaz aquelas imagens todas negativas que te passaram de Deus. Que diziam que quanto mais perfeitinho você fosse, mais Deus te amava, né? Se você não é nada disso. Às vezes é preciso você fazer a experiência da tua miséria para você saborear a misericórdia de Deus. Quem não tem consciência da sua miséria e nunca desejou a misericórdia de Deus, nunca vai experimentá-la. É muito difícil um arrogante, um prepotente fazer a experiência da misericórdia, porque ele se basta. Ele se basta. Sim. É muito difícil aqueles certinhos que se acham certinhos fazer a experiência da misericórdia. Porque eles não precisam, não têm consciência da sua fragilidade. Por isso que eu digo, é perto de um coração fragilizado, miserável, que o coração de Deus está e bate com mais intensidade. Então, meu irmão, minha irmã que você nos acompanha, quanto mais você tomar consciência das suas misérias, pode ter certeza que tem um coração de Deus aí palpitando perto de você, para te banhar com o seu amor, com o seu abraço de Pai e te acolher novamente nessa comunidade. A igreja não é uma comunidade de perfeitos. Isso o Papa Francisco nos frisa tanto. É um hospital de batalha, um hospital de sempre portas abertas. E só procura o hospital quem tem doença. Né? Quem tem doença. A igreja, se você for ver, ela é composta de gente tão fragilizada. Só gente frágil, doente, que procura ali o aconchego da palavra. Deus nos livre da gente querer uma igreja 100% perfeita. Nunca foi e nem sempre será. Porque enquanto a igreja for necessitada da misericórdia,
mais nós faremos a experiência da proximidade de Deus. No céu, a gente não precisa mais da misericórdia de Deus, porque nós já temos. É a misericórdia já contemplada face a face. Aqui nós precisamos, porque a gente caminha aqui peregrinando, caminhando, caindo, caindo, levantando, levantando, sonhando, sonhando, caminhando. Mas é isso. A nossa dignidade de cristãos como peregrino não está em a gente não cair. Está na nossa capacidade de tomarmos consciência da nossa queda e nos levantarmos. Esse que é o cristão verdadeiro. Né? Esse é que é o cristão verdadeiro. Aquele que cai, mas toma consciência das suas limitações. Senhor, eu sei que teu olhar é sempre renovação. Tu sempre me impulsiona para frente, nunca para trás. Né? O Carlos, agora recente, colocou que assim, o cristão precisa ter humildade para chegar a essa misericórdia também. Isso não mesmo. É, padre, por isso que eu digo que o prepotente não experimenta a misericórdia. Porque ele acha que ele não precisa. É a humildade. Um coração humilde é um coração que reconhece suas luzes e suas sombras. Tem consciência daquilo que precisa manter e daquilo que precisa se desfazer. Então é Deus nos dá essa luz para a gente perceber. Essa consciência, Padre Eugênio, ela passa muito também pelo autoconhecimento, né? De precisar, a pessoa se precisa realmente autoconhecer para entender e perceber também essas fragilidades, não é? Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor ao próximo sempre começa com esse caminhar profundo consigo, amor a si, conhecimento de si. Porque quando a gente tem consciência, Carol, das nossas misérias, a gente olha com mais misericórdia para as misérias dos outros. Aquelas pessoas que mais julgam os outros são as pessoas mais miseráveis, porque elas não têm consciência das suas misérias. Elas olham nos outros o reflexo delas mesmas. Entendeu? Então, uma pessoa, quando a gente mergulha nas nossas fragilidades, nas nossas escuridões, a gente tem mais paciência, a gente tem mais um olhar misericordioso para com as fragilidades dos outros. É isso que é bem bíblico. E esse peregrino, ele vai fazendo essa experiência. Então, aquilo que eu procurava tão fora está dentro de mim. Basta eu me pacificar, basta eu silenciar, basta eu controlar minhas emoções e descobrir esse tesouro profundo. São Paulo já dizia que nós somos templos da Santíssima Trindade. Então a Trindade mora em nós. Então é preciso ter essa ousadia de descobrir essa morada de Deus em nós através da oração, da pacificação, tudo isso. Sim. Os relatos, esse peregrino russo, ele traz uma sobriedade, digamos assim, de sábios, aqueles sábios que ignoram essas, digamos assim, essas formalidades, né, para chegar mais a fundo a essa essência. E aí eu lhe pergunto, o que que o senhor sugere para que a gente possa chegar, para que a gente atinja essa oração, essa é essencial, e essa oração do coração? É fazer da oração não uma teoria, mas um sabor. O peregrino, ele faz isso. Ele sabe muita teoria, ele escutou muita teoria sobre oração, mas ele não saboreava a oração. Isso que Santo Inácio diz, Deus não é uma ideia, Deus não é um conceito, Deus é um sabor. Se você quer conceituar Deus, você nunca vai experimentá-lo, porque Deus é mistério, e o mistério não cabe no conceito. Santo Agostinho diz assim, se compreendes, já não é mais Deus. Porque como é que você vai compreender o mistério? O mistério a gente não compreende, mas o mistério a gente saboreia. Então a gente tem que acabar de criar ideias de Deus. A gente tem que se abrir a saborear Deus. Inácio, nesse sentido, e o peregrino também faz essa experiência. Descobrir Deus no mais simples. Descobrir Deus na natureza. Porque esse peregrino, eu não sei se vocês perceberam, mas esse peregrino, engraçado que ele faz assim, eu estava percebendo, ele nos ajuda
a penetrarmos no coração da vida russa, porque pouco a pouco ele vai mostrando Sim. os camponeses, os funcionários, os membros das seitas, os professores, os padres, tudo da antiga Rússia com seus defeitos e com suas qualidades. E vai Sim. descobrindo ali o agir de Deus. Olha aí, Deus está em mim, mas quando eu ilumino meu olhar com o olhar de Deus, eu percebo esse Deus também agindo fora de mim. No outro. Quem não encontra primeiro Deus em si, não vai encontrar Deus. É ilusão. É ilusão. Encontra primeiro Profundo. Deus em ti, que você vai iluminar o teu olhar para perceber os sinais de Deus. Isso que Inácio fala também numa frase que ele diz assim, Sim. faça tudo como se tudo dependesse de você. E confie como se tudo dependesse de Deus. Deus não pode fazer milagre na sua vida se você não faz a sua parte. Tem gente que pede a Deus coisas e mais coisas, mas não é capaz de arregaçar as mangas. O milagre só acontece quando a mão de Deus se encontra com a tua mão. Aí o milagre acontece. Excelente. Mas uma mão só não faz milagre, não faz chover. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, porque o impossível de Deus só acontece quando você faz seu possível. Você nunca vai ver Deus fazendo o impossível na tua vida se você não fizer o seu impossível. Porque Deus não vai te alienar. Deus não vai te acomodar. Deus, como Pai, quer que você também faça a sua parte, porque Ele confia nas tuas potencialidades. Ele confia na tua capacidade. Pelo filho, não educa o filho. Não educa o filho. Sim, assim mesmo. Deus faz também. Meu filho, você está pedindo? Então vamos trabalhar juntos. Sou eu e Deus, Deus e você. Aí Inácio, ele chega com essa frase que acontece também no peregrino. Quem tem um olhar permeado pela fé, vê sinais de Deus acontecer em todos os cantos e em todas as pessoas. Quem não tem um olhar permeado pela fé, Deus pode até descer do céu, estar do seu lado, mas ele não vai reconhecer. Entendeu? Não vai perceber não vai perceber a sua potencialidade, nem né? saboreá-lo. Não. Porque Deus é a fé que ilumina o nosso coração. Sim. É muito profundo, Padre Eugênio. Assim, é um momento de a gente realmente entrar em contato com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com o nosso divino interno também. Não é tão fácil, não é tão simples, mas é como o senhor falou, a gente precisa ter o nosso momento, né, de escuridão, digamos assim, para que a gente possa se perceber, né, assim, essa potência. A nossa matriz é Deus, então a gente precisa reconhecer essas características para que a gente possa realmente se perceber e se colocar como tal. É isso mesmo. Então, essa força que já não está fora de nós, está dentro de cada um de nós. E parece, eu sempre gosto de dizer que nas nossas noites escuras, onde a gente não tem com que se agarrar, se apegar, sente às vezes até a ausência de Deus, que não é uma ausência. Nem sempre um silêncio é uma ausência. Há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Assim também Deus se comporta nos nossos momentos de escuridão. Às vezes a gente acha que está naquele silêncio, o silêncio de Deus, às vezes, porque às vezes o silêncio da gente mesmo nos perturba. Por que a gente gosta de tanto barulho? Porque no fundo a gente tem medo do silêncio, porque o silêncio fala e fala alto. Não só fala, como também nos revela. E fala também a vontade de Deus para nós. Então, essa capacidade dada por Deus, pleno de Deus, cheio de Deus. Né? Isso quando o anjo chega para Maria, eu acho tão bonito quando o anjo chega a Maria, ave cheia de graça, ou seja, agraciada. Tu és banhada pela graça de Deus. Isso dali foi para Maria e também para nós. Deus todos os dias nos olha e diz assim, acorda, agraciado, porque minha graça hoje te transborda, né? Te banha. E quando a gente se sente agraciado, o coração, os milagres acontecem.
né? Verdade, um por vez, mas vão É, acontecendo. Padre, deixa eu lhe falar, a gente está praticamente a 1 minuto de terminar. Todos, a gente está muito feliz, com o coração transbordando de amor. Foi um momento muito rico. A live vai estar salva nesse Instagram e no YouTube, canal do YouTube da Paulus também vai estar salvo, tá certo? Essa conversa foi baseada no relato de um peregrino russo. Ele tem desconto, todo mundo que comprar na livraria Paulo de Fortaleza. Nos dê a sua bênção, Padre Eugênio. 20 segundos. Carolzinha, eu queria te agradecer o convite, né? Eu queria resumir toda essa nossa frase, dando um conselho a todos esses que estão nos acompanhando. Essa frase é de Santo Agostinho, mas foi muito utilizada por Santo Inácio. E também está muito Rapidinho, Padre. implícita aqui. Diz assim: